Ele era infértil e sua esposa apareceu grávida de trigêmeos. A sala de espera estava silenciosa. O ar-condicionado zumbia baixinho, abafando a tensão que pairava no ar. Lucas andava de um lado para o outro, o rosto pálido, as mãos trêmulas. Do outro lado da porta dupla, sua esposa, Helena, estava prestes a dar à luz. Trigêmeos, 3 bebês, ao mesmo tempo. Mas não era isso que fazia suas mãos suarem. Não era o parto, nem a responsabilidade de ser pai. Era algo que vinha corroendo sua alma havia meses. Algo que ele nunca ousou dizer a ninguém, nem mesmo a ela, nem mesmo agora. Lucas era infértil, confirmado por 2 urologistas diferentes, sem margens, sem dúvidas, um diagnóstico seco, cruel, definitivo. Então, como ela estava grávida? De 3? Ele se sentou, passou as mãos no rosto, fechou os olhos e tentou respirar. O hospital sumia ao seu redor. O mundo inteiro parecia um ruído abafado. Ele revivia o dia em que recebeu o laudo médico. Estava tudo ali, claro como água. Contagem 0, motilidade nula, um golpe no peito de qualquer homem. Ele chorou, escondeu, sofreu em silêncio. Helena não sabia. Ele não teve coragem. Eles tentaram engravidar por mais de 1 ano. Cada mês era uma decepção, um silêncio constrangedor na mesa do café. Até que um dia ela chegou em casa chorando de felicidade. Estava grávida. E então veio a bomba. Trigêmeos. Lucas a abraçou, fingiu alegria, mas dentro dele algo se quebrou. Ele quis acreditar em milagre, em erro médico, em sorte divina. Mas a dúvida cresceu. Afastou-os. Os olhares mudaram, os toques rarearam, e agora a verdade se aproximava com o som agudo dos monitores cardíacos do centro obstétrico. Uma enfermeira saiu, ainda com o jaleco manchado de sangue. "Parabéns, pai, são 3 meninos lindos." Ele congelou. "Meninos?" repetiu. Ela sorriu. "Quer vê-los?" Ele assentiu com a cabeça. Caminhou até a porta como se estivesse indo para a execução. Quando entrou, o mundo parou. Helena, suada, pálida, exausta, mas sorrindo com lágrimas, estendia os braços para ele. E lá estavam eles. 3 pequenos corpos envoltos em mantas azuis. Mas um detalhe o fez estremecer. Um deles tinha olhos verdes. Verdes como os do melhor amigo de Helena. E os outros 2 não se pareciam com ele. Não com ele, com ninguém da família. Mas ele sorriu, porque não podia fazer escândalo ali, porque não era o momento, porque talvez ainda houvesse uma explicação. Mas por dentro, Lucas estava em colapso. O tempo passou devagar nas semanas seguintes. A casa encheu-se de fraldas, choros, visitas. Mas o silêncio entre os 2 crescia. E numa madrugada qualquer, enquanto embalava um dos bebês, Lucas encarou o pequeno rosto e sussurrou: "Quem é você?" A dúvida se transformava em dor, a dor em raiva, e a raiva em obsessão. Até que um dia ele encontrou uma antiga agenda de Helena. Estava jogada no fundo de uma gaveta, com nomes, datas, e entre as páginas, um cartão de hotel de um fim de semana em que ele estivera viajando a trabalho, com o nome de Marcelo. Marcelo, o melhor amigo, o confidente, o padrinho de casamento. O mundo de Lucas virou fumaça. Mas ele não a confrontou. Não ainda. Em vez disso, começou a observar, a analisar, a gravar. Começou a planejar. E então, numa tarde de sábado, convidou Marcelo para um churrasco. Clima de amizade, risadas, cervejas, e no meio da conversa, como quem não quer nada, perguntou: "Você já pensou em ter filhos?" Marcelo riu, desconversou, mas ficou vermelho. O olhar caiu por 1 segundo, e ali Lucas soube. Tinha algo, tinha muito, mas ainda faltava algo, a verdade, a voz de Helena. Naquela noite ele a encarou no quarto. Os bebês dormiam no berço, e perguntou: "Helena, você me ama?" Ela hesitou. Depois disse:
Claro que amo. Então me diga uma coisa. Você me traiu? Ela empalideceu. O olhar fugiu. O tempo congelou. Mas antes que ela respondesse, um dos bebês chorou. Ela se levantou e saiu do quarto, deixando Lucas sozinho, com a dúvida queimando por dentro. Naquela noite, o silêncio entre eles era mais alto que qualquer choro de bebê. Helena passou o resto da madrugada acordada, andando de um lado para o outro, com os trigêmeos nos braços em turnos. Lucas ficou deitado, imóvel, com os olhos abertos, olhando para o teto, tentando entender em que momento sua vida tinha se partido em dois. Não conseguia mais distinguir o amor da desconfiança, o casamento da mentira. Pela manhã, ela preparou café em silêncio. Ele desceu sem dizer uma palavra. Nenhum dos dois comentou sobre a pergunta que pairava no quarto desde a noite anterior, mas estava lá, viva, palpitando, um elefante no meio da sala. Ele a observava com atenção redobrada. Cada movimento dela parecia ensaiado. Cada sorriso parecia uma defesa. Ela evitava contato visual, e isso o machucava mais do que qualquer traição confirmada, porque era sinal de que ela escondia algo. Lucas passou a estudar tudo. Criou uma pasta no computador, guardava capturas de tela, registros de ligações antigas, mensagens arquivadas. Começou a cruzar datas, a fazer cálculos. Descobriu que, exatamente 8 meses antes do nascimento, Helena tinha ido a um retiro de yoga, sozinha, e Marcelo também estava ausente da cidade naquele fim de semana. Coincidência? Talvez. Mas para Lucas, aquilo foi o início do fim da ingenuidade. E então, num impulso, ele fez algo impensável. Pegou um cotonete, colheu amostras de saliva dos 3 bebês e mandou para um laboratório com seu próprio DNA. Pediu urgência, pagou caro, e enquanto esperava o resultado, cada minuto era uma eternidade. Uma semana depois, recebeu um e-mail. O coração batia tão forte que ele quase não conseguiu abrir. O resultado era direto, frio, impessoal. Lucas não era o pai biológico de nenhum dos 3. Não um, não 2, nenhum. Ele ficou paralisado. O mundo girava, mas ele não conseguia se mover. Era como morrer de pé. Mas mesmo com aquela dor, não explodiu. Ele precisava entender, precisava ouvir da boca dela. Naquela noite ele preparou um jantar, acendeu velas, fez tudo com carinho. Ela achou estranho, mas sentou. Estavam ali, frente a frente, como um casal normal, até que ele falou: "Recebi um exame hoje." "Exame de quê?" "DNA." "Lucas, o que você está..." "Eu sei que nenhum dos 3 é meu." Então o silêncio caiu como uma bomba. Ela tentou falar, gaguejou, chorou, disse que ia explicar, que não era o que ele pensava. Mas o que ele pensava em tudo, em Marcelo, em traição, em abandono. Mas então, entre lágrimas, ela contou algo que ele jamais poderia imaginar. Disse que depois de meses tentando engravidar e vendo a dor de Lucas a cada teste negativo, procurou uma clínica de fertilidade, sozinha, e que, num ato desesperado de amor, decidiu fazer uma inseminação com doador anônimo. Mas teve medo de contar a ele, teve medo de ser rejeitada. Teve medo de que ele se sentisse menos homem. Então escondeu, e a gravidez foi resultado disso. Ele não sabia se acreditava. Tudo nela parecia verdadeiro. Mas então ele perguntou: "Por que não me contou? Por que não dividiu comigo essa decisão? Porque você estava destruído, Lucas. E isso te dá o direito de escolher por mim? Eu não queria te perder, mas me perdeu do mesmo jeito." Ela chorava. Mas ele chorava mais, porque aquela não era só uma história de traição. Era uma história de desespero, de amor torto, de decisões erradas com boas intenções. Mas havia algo que ainda não batia. E os 3 bebês? Por que trigêmeos? Eles implantaram mais de um embrião por segurança. E os 3 vingaram. E por que todos meninos?
Coincidência, sorte, milagre. E por que um deles tem olhos verdes iguais aos do Marcelo? Ela travou. Ele viu. Por um segundo ela travou. E isso bastou. Lucas se levantou, foi até o berço, pegou o bebê de olhos verdes e olhou bem fundo. Aquele olhar o perseguiu desde o primeiro dia. Helena não respondeu, apenas chorou. E Lucas saiu. Dormiu no carro naquela noite. Pela primeira vez desde o nascimento dos filhos, ele não estava em casa. No dia seguinte, foi até Marcelo. O encontrou no trabalho. Pediu um café. Sentaram frente a frente. Preciso que me diga a verdade. Sobre o quê? Sobre Helena. Do que você está falando, cara? De você, dela, dos bebês. Lucas, você dormiu com ela? Claro que não. Eu vi os olhos do meu filho. Vi os seus. Isso não prova nada. Eu mandei fazer teste de DNA. Não sou o pai. O quê? Você é? Marcelo hesitou. Depois disse: Não, nunca fiquei com Helena. Nunca. Eu amo vocês dois. Mas se quiser, faça o teste também. Lucas respirou fundo. Aquilo parecia sincero, mas o medo ainda morava nele. Voltou para casa e, pela primeira vez, olhou para os bebês não como traços genéticos, mas como vidas. 3 vidas que dependiam dele. E pensou: mesmo que eu não seja o pai, sou o único que eles conhecem. Mas o perdão não vinha fácil. O amor ferido sangra devagar. Nos dias seguintes, ele se afastou. Dormia no sofá. Mal comia. Mal falava. Até que, numa manhã, Helena colocou uma carta sobre a mesa. Era dela, escrita à mão, confessando tudo, desde o início, falando da dor, do medo, do amor e da esperança de um dia ele conseguir perdoá-la. E no final escreveu: Não te traí com outro homem. Traí a nossa confiança. Mas fiz isso porque te amava tanto que escolhi uma mentira que nos desse filhos, ao invés de uma verdade que nos deixasse sozinhos. Lucas leu, chorou, guardou e saiu. Foi até a clínica de fertilidade, pediu acesso ao prontuário e descobriu. O doador era um jovem estudante de medicina, anônimo, sem relação com Marcelo. Tudo fazia sentido agora. Ela tinha dito a verdade. Tarde, mas disse. E naquele momento, pela primeira vez, ele sentiu que podia respirar. Mas ainda restava uma pergunta. Ele conseguiria ser pai daqueles filhos, mesmo sem ser o pai de sangue? Lucas passou o restante do dia dirigindo sem rumo. A cidade parecia um filme sem som. As pessoas passavam apressadas, mas ele não as via. As buzinas não o alcançavam. O coração ainda doía, mas era uma dor diferente agora. Não era mais raiva. Era vazio. Um tipo de silêncio por dentro que nem o choro resolvia. Ele tinha a verdade. Mas a verdade, mesmo nua, não trazia paz imediata. Pelo contrário, às vezes, a verdade era mais difícil de carregar do que a mentira. Ele voltou para casa no início da noite. A sala estava em meia luz. Um dos trigêmeos chorava no quarto. Helena não desceu. Ele subiu devagar, abriu a porta e a encontrou dormindo ao lado do berço. Cansada, frágil e linda. Pela primeira vez em semanas, ele não sentiu ódio. Sentiu saudade do que eram, do que poderiam ter sido se ela tivesse confiado nele. Pegou o bebê no colo, balançou com delicadeza e sussurrou: Eu não pedi isso, mas não é sua culpa. E naquele instante, pela primeira vez, o bebê parou de chorar em seus braços. Olhou para ele como se dissesse: Você é meu pai. E ele sentiu de verdade. Aquele pequeno ser dependia dele, da sua presença, do seu cuidado, do seu amor. Sangue não era mais o assunto, era a entrega. No dia seguinte, preparou o café da manhã. Helena desceu, surpresa. Olhou para ele com receio, como quem teme uma sentença. Mas ele sorriu. Um sorriso triste, mas honesto. Vamos tentar? Tentar o quê? Nos recomeçar, do zero, sem mentiras, sem segredos. Ela caiu em lágrimas, ele também.
Se abraçaram como dois náufragos voltando à costa depois de uma longa tempestade. Os meses seguintes foram intensos. 3 bebês, noites sem dormir, choros em estéreo, mas também havia sorrisos, primeiros passinhos, primeiras palavras, primeiros desenhos tortos na parede da sala. E no meio disso tudo, um casamento se reconstruía, tábua por tábua, tijolo por tijolo. Ele perdoou, de verdade, porque o amor, quando é grande, suporta até o que parecia imperdoável. Mas a história não acabou ali. Anos se passaram, os trigêmeos cresceram, eram diferentes entre si. Um adorava música, outro futebol, o terceiro livros, mas tinham algo em comum, amavam o pai. Lucas era o herói, o porto seguro, o colo depois de um pesadelo, e aquilo preenchia o vazio que ele achou que nunca desapareceria. Até que, num domingo qualquer, um dos meninos, o de olhos verdes, veio até ele com uma pergunta inesperada. Pai, por que eu tenho olhos diferentes dos meus irmãos? Lucas travou. O tempo parou por um segundo. Helena entrou na sala na mesma. Ora, ouviu a pergunta e ficou estática, mas Lucas sorriu. Porque você é único, e cada um de vocês é uma peça diferente do mesmo quebra-cabeça. E o menino sorriu de volta, satisfeito. Mas Helena sabia que em breve mais perguntas viriam, que não poderiam esconder tudo para sempre. E numa noite silenciosa, quando os 3 meninos já dormiam, ela olhou para Lucas e disse: Acha que um dia deveríamos contar tudo? Talvez. Quando eles forem maiores, quando souberem o que é amor de verdade. E se eles nos odiarem? Eles não vão, porque o que a gente deu a eles foi mais do que vida. Foi lar, ela chorou, e ele segurou sua mão. Estavam mais fortes do que nunca, mas o destino é imprevisível e trouxe uma nova reviravolta. Durante um exame de rotina, Lucas recebeu uma notícia inesperada. Ele estava com um tumor. A princípio pequeno, mas agressivo, silencioso, e a palavra infértil voltou à sua vida. Não como diagnóstico, mas como lembrete. A vida é curta, a felicidade frágil e as decisões urgentes. Ele não contou aos filhos de imediato, nem a Helena. Começou o tratamento em silêncio, como fez no passado, mas o corpo não escondia. As olheiras, as dores, a perda de peso, até que um dia o filho do meio perguntou: Pai, você vai morrer? Lucas sorriu. Um dia, todos vamos, mas não agora, né? Ainda não. E ele lutou. Lutou como nunca antes. E ao lado dele, Helena ficou. Não como antes, com mentiras, mas com presença, verdade, cuidado. E os filhos, ainda pequenos, cuidavam dele com gestos simples. Um desenho, um abraço, uma carta com letras tortas dizendo: melhoras, papai. Lucas chorava escondido, mas também sorria, porque mesmo com a dor, sua vida fazia sentido. E um dia, numa consulta, o médico sorriu e disse: a remissão começou. Você está reagindo. Ele venceu, mais uma vez. Não pelo corpo, mas pela fé, pela família, pelo amor. E quando tudo parecia voltar ao normal, uma nova surpresa. Helena estava grávida. Sim, grávida, de forma natural, impossível. Os médicos disseram que era um milagre. Lucas sorriu. Talvez fosse. E 9 meses depois, nasceu uma menina. A única com os olhos exatamente como os dele. Pela primeira vez, o DNA não importava. O sangue era detalhe, porque o amor era tudo. O nascimento de Ana transformou a casa. Os trigêmeos, agora com 7 anos, receberam a irmãzinha com um misto de curiosidade e proteção. Cada um queria segurá-la no colo, cada um queria dormir ao lado do berço. Lucas, por sua vez, olhava para a filha com um amor que beirava o sagrado.
Não só porque ela era sua filha biológica, mas porque ela chegou quando ele já havia aceitado que sua história de paternidade havia terminado. Ela foi o milagre depois da tempestade. E cada vez que seus olhos, idênticos aos de Lucas, mas se abriam, ele via a si mesmo. E mais do que isso, via a confirmação de que tudo o que passou não foi em vão. Helena, por outro lado, carregava um medo silencioso. Temia que Lucas criasse um vínculo diferente com Ana, um amor mais profundo, mais real, por ela ser filha de sangue. Mas isso nunca aconteceu. Pelo contrário, Lucas parecia ainda mais cuidadoso com os trigêmeos. Fazia questão de repetir, para todos, todos os dias, que eles eram seus filhos, que não havia distinção. Mas o mundo, às vezes, não tem a mesma sensibilidade. Numa manhã de sábado, durante uma reunião de pais na escola, uma outra mãe comentou algo que Helena ouviu ao longe. Você viu? Eles dizem que são irmãos, mas não parecem nem primos. Houve risadas abafadas. Helena sentiu o rosto queimar. Lucas percebeu. Chegando em casa, ele chamou os filhos na sala, se ajoelhou diante deles e disse: o mundo pode dizer muitas coisas, mas nenhuma delas muda quem somos. Vocês são meus filhos, e isso ninguém pode tirar de nós. E os três correram para abraçá-lo. Helena observava da cozinha, com lágrimas nos olhos. Aquele homem que um dia duvidou de tudo agora era o alicerce da família. Mas os desafios continuavam. Os trigêmeos começaram a fazer perguntas mais diretas. Um deles, o mais introspectivo, perguntou enquanto brincavam no quintal: pai, por que a gente não parece com você? Lucas respirou fundo. Porque às vezes o amor escolhe caminhos diferentes para formar uma família. Mas a Ana tem seus olhos. Tem. E vocês têm meu coração. Todos olharam para ele em silêncio. E então o menino disse: eu gosto de ter seu coração. Isso é melhor que óleo. Lucas sorriu, tentando conter o choro. Naquela noite, ele e Helena conversaram profundamente. Decidiram que quando os meninos completassem 10 anos, contariam tudo, com calma, com verdade, sem traumas, porque sabiam que a verdade dita com amor tem poder de cura. E os anos voaram. A casa era cheia de vida, de barulho, de confusão boa. Ana crescia como uma luz no meio da sala. E os trigêmeos tornavam-se pequenos homens com jeitos tão distintos quanto complementares. No aniversário de 10 anos, Lucas levou todos para uma chácara afastada. Um fim de semana em família. Fogueira, histórias, piquenique. À noite, ele os chamou para sentar em volta da lareira. Helena segurava a mão dele, tremendo. Ele começou: meninos, hoje quero contar algo que vai mudar o jeito que vocês veem nossa história, mas não muda o que sentimos por vocês, nem um pouco. Tá bom, pai. Lembram quando perguntaram por que não pareciam comigo? Sim, é porque vocês vieram ao mundo por um caminho diferente. Mamãe foi a uma clínica para que a gente pudesse ter vocês. Eu não podia ter filhos naquela época, mas isso não me fez amar vocês menos, porque ser pai não é só fazer, é cuidar, é estar. E eu estive. Sempre estarei. Os meninos se entreolharam. Um deles perguntou: a gente foi adotado? Não. Vocês nasceram da mamãe, mas com a ajuda de um doador, um jovem que cedeu uma parte dele para que vocês pudessem existir. Mas quem criou, cuidou, educou, fui eu. E você ficou bravo com a mamãe? Fiquei, porque ela não me contou. Mas entendi que ela fez isso porque queria ter vocês comigo. E hoje agradeço, porque sem isso eu não teria meus 3 maiores presentes. As palavras ficaram no ar. E então o de olhos verdes se levantou, abraçou o pai e disse: você é meu pai. Isso basta. Os outros 2 fizeram o mesmo. Helena não conteve as lágrimas. Eles haviam vencido. E naquela noite dormiram todos juntos na sala, com cobertores no chão, como uma verdadeira tribo.
No domingo, enquanto tomavam café sob o sol da varanda, Lucas percebeu que a vida havia lhe devolvido tudo o que um dia tirou. Mas o destino, como sempre, guardava uma última curva. Durante um almoço em família, anos depois, já com os trigêmeos, adolescentes, e Ana entrando na pré-adolescência, Helena recebeu uma ligação. Era do hospital. Havia um problema nos exames de rotina dela. E a palavra que ninguém queria ouvir voltou à cena. Câncer. Lucas ficou em choque. Era a vez dele cuidar dela. A mulher que errou, mas também salvou. E ele não hesitou. Esteve ao lado dela em cada consulta, cada sessão de quimioterapia, cada noite de enjoo. Os filhos se revezavam nos cuidados. Ana dormia com a mãe para que ela não ficasse sozinha. E mesmo entre lágrimas, a casa seguia viva, forte, unida. O amor era a força. E após longos meses de batalha, Helena venceu. Magra, sem cabelos, mas com um sorriso gigante, ela tocou o sino da recuperação no hospital. Lucas chorava como criança. Os filhos aplaudiam. Aquela família havia enfrentado tudo: segredos, diagnósticos cruéis, julgamentos externos. Mas se mantinha firme, porque era construída não com sangue, mas com escolha. Escolha diária de ficar, de cuidar, de amar. E naquele Natal, reunidos em volta da árvore, Ana perguntou: "Pai, você acredita em milagre?" Lucas olhou para ela, depois para os filhos e respondeu: "Claro que acredito. Milagres são famílias como a nossa." O último Natal daquela década chegou com um ar diferente. A casa estava decorada com simplicidade, mas havia uma aura de gratidão em cada detalhe. Os trigêmeos, agora com 15 anos, ajudavam Lucas a montar os enfeites. Ana, aos 5, corria com um gorro vermelho, tentando colocar estrelinhas nos lugares mais altos da árvore. Helena, sentada no sofá com uma manta sobre os ombros, observava tudo em silêncio, com um sorriso de quem sobreviveu ao pior e aprendeu a saborear o presente. Naquela noite, quando a ceia terminou, Lucas pediu 1 minuto da atenção de todos. Levantou-se com um papel na mão, nervoso, emocionado. "Eu escrevi isso aqui para não esquecer nada. Esse é o nosso 15º Natal juntos. E, sinceramente, se me dissessem lá atrás, naquele hospital, no dia do nascimento dos trigêmeos, que a nossa vida seria assim, eu teria duvidado. Aquele dia foi o mais confuso e doloroso da minha vida. Mas hoje, olhando para vocês, sei que foi também o começo do que eu precisava ser, pai, e não apenas de nome, mas de alma. Eu não fui escolhido pelo DNA, eu escolhi estar aqui, escolhi amar, e vocês, meus filhos, são minha razão de existir. Cada um de vocês é uma peça do quebra-cabeça que me tornou um homem inteiro." Ele fez uma pausa, os olhos marejados, olhou para Helena. "E você? Você me destruiu por dentro quando me escondeu a verdade, mas também me deu a chance de reconstruir. E eu reconstruí, não sozinho, com você. A gente caiu, mas levantou. E hoje eu entendo que o amor verdadeiro não é o que nunca erra, é o que não desiste." Helena chorava em silêncio. Ana, ainda sem entender direito, segurava a mão da mãe com força. Os meninos estavam com os olhos fixos no pai, como se escutassem a história de um herói. Eu queria agradecer por cada lágrima, cada erro, cada dúvida, porque tudo isso nos trouxe até aqui. E eu não mudaria nada, porque se eu tivesse filhos de sangue desde o início, talvez eu não tivesse aprendido que ser pai é mais do que biologia. É presença, é luta, é renúncia. E agora, mais do que nunca, quero que a nossa história seja lembrada, porque ela é real. E se alguém aí fora estiver ouvindo isso e achando que não é suficiente por não ter filhos, ou por ter filhos que não nasceram do seu corpo, quero dizer, não acredite nessa mentira. Pai é quem escolhe amar, mesmo quando o mundo duvida. Lucas,
Terminou a leitura com a voz embargada. Helena se levantou e o abraçou com força. Os filhos se levantaram e o cercaram num abraço coletivo. Aquilo não era mais uma família qualquer. Era uma fortaleza. Nos meses seguintes, Lucas começou a escrever um livro. Chamou de 3 vezes Pai. Era o seu jeito de eternizar tudo o que viveram. Helena ilustrava as páginas com fotos, cartas, desenhos antigos dos meninos. Quando o livro foi publicado, não esperavam nada, mas em poucas semanas começou a viralizar. Pessoas do mundo todo escreviam cartas, e-mails, mensagens dizendo o quanto aquela história as tocou. Homens que nunca conseguiram ter filhos. Mulheres que erraram tentando acertar. Casais em reconstrução, famílias em pedaços tentando se colar de novo. Todos viam em Lucas e Helena uma esperança. E então, um dia, o telefone tocou. Era uma produtora de cinema. Queriam transformar o livro em filme. Lucas riu. Achou que era trote, mas era real. E logo estavam todos em reuniões com roteiristas, diretores, produtores. A casa virou cenário. A história ganharia as telas. Mas antes da estreia do filme, algo inesperado aconteceu. Marcelo, o velho amigo, reapareceu. Depois de anos afastado, ele pediu para falar com Lucas. Os dois se encontraram num parque. Lucas estava apreensivo. Antes de mais nada, queria te pedir desculpas por sumir. Você fez o que achou melhor. Na verdade, eu fugi, porque eu menti. Como assim? Eu disse que nunca fiquei com a Helena, mas fiquei uma vez, antes de vocês se casarem. O quê? Foi num momento confuso. Vocês tinham terminado por um tempo, foi só uma noite, e depois ela nunca mais quis falar sobre isso. Achei que era melhor esquecer, mas quando vi seu livro, vi sua força, me senti um lixo e achei que você merecia saber. Lucas ficou em silêncio. Sentia o peito queimar, mas já não era o mesmo homem de antes. O que fazer com aquela informação agora? Helena sabia? E se um dos trigêmeos fosse mesmo filho de Marcelo? Mas, e daí? O amor que sentia pelos meninos era incondicional. Aquilo não mudava nada. Quando chegou em casa, não contou nada a Helena, não por covardia, mas por escolha. Preferiu guardar aquela verdade que já não mudava mais a história. Preferiu a paz do presente à confusão do passado. O filme estreou no ano seguinte. Milhões assistiram, riram, choraram, se emocionaram. E no final, o que ficou foi a certeza de que o amor constrói onde a dor destrói. Hoje, anos depois, Lucas e Helena vivem uma vida simples, mas completa. Os trigêmeos seguiram caminhos distintos, mas permanecem unidos. Ana, agora adolescente, sonha em ser escritora, como o pai. E Lucas continua escrevendo. Histórias de gente comum, com erros, acertos, amor e verdade. E toda vez que alguém a pergunta: você é mesmo o pai dos trigêmeos? Ele sorri e responde: sou, mais do que qualquer teste possa provar.